Amém. Senta um pouquinho. Abre a sua Bíblia aí no livro de Lamentações, de Jeremias. Nós vamos ler um versículo apenas, capítulo 2, versículo 19. Lamentações. Isaías, Jeremias, Lamentações. Capítulo 2, versículo 19. Vou ler nessa versão que diz o seguinte: levante-se, grite no meio da noite, quando começar as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele a mão em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Na outra versão, ele diz o seguinte: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como águia o coração perante o Senhor, levante a Ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Então é um tempo, querido, da gente orar pelos nossos filhos, é um tempo de clamar a Deus por proteção para a nossa casa, e o maior escudo de proteção que nós podemos oferecer para os nossos filhos é a oração. O maior escudo que nós podemos oferecer de proteção para a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, e principalmente para os nossos filhos, é a oração. Nossos filhos estão indo para este mundo aí fora e eles precisam de cobertura de oração, eles precisam dessa proteção, e nós não podemos deixar os nossos filhos desprotegidos. Quando os nossos filhos são pequenos, ainda estão no nosso colo, a gente consegue carregar pela mão, é uma coisa, eles vão crescendo, e à medida que vão crescendo, eles necessitam das nossas orações. Eles vão caminhar sozinhos, eles vão começar a caminhar sozinhos. Me lembro muito bem, quando o Lucas saiu daqui do segundo grau, do primeiro grau, indo para o segundo grau, estudando lá em Vitória, na escola técnica. Cláudia pegou ele um dia só. Vou te ensinar como que vai de ônibus. E colocou ele no ônibus, falou: o número é esse, o ônibus é esse, desceu. E foi um dia que ela foi e voltou com ele. A partir de agora, você vai sozinho e eu vou ficar aqui orando. E nós oramos. Os nossos filhos precisam de oração, de proteção, e eles vão necessitar disso em todos os momentos da nossa vida. Quem aqui é pai? Tem muitos. Quem aqui é filho? Todo mundo. Por isso, de uma forma ou de outra, todos nós precisamos orar. Você que é filho, você que é pai, muito mais, tem uma responsabilidade sobre nós. Tem uma responsabilidade de orar pelos nossos filhos, não só nesse período tão difícil que estamos passando, que é esses dias, de ver tantos filhos indo para a mão do inimigo, mas todos os dias, todas as semanas, todo mês, nós não podemos desistir. Esta é uma oração que todas as vezes nós temos que dobrar o nosso joelho, todos os dias, e colocar todos os nossos filhos. Não tem como a gente dobrar o joelho e não orar pelos nossos filhos, não orar pela nossa casa, pela nossa família. Não tem como você passar um dia sem pedir a Deus a proteção pelos seus filhos. Não tem como você passar um dia sem fazer essa oração que nós acabamos de orar agora. Senhor, cubra com teu sangue. Senhor, coloca os teus anjos ao redor. Senhor, dá livramento. Da mesma forma que o Lucas foi para a escola naquela primeira vez e depois sozinhos, a Rebeca também. Eles precisam disso, mas eles precisam estar cobertos com oração. E pior ainda, ela com 21 anos de idade foi estudar fora do país e foi sozinha. Nós só oramos e continuamos orando o tempo todo, 6 meses que ela ficou lá, todos os dias orando, todos os dias. Na verdade, desde pequeno, quando eles saíam de casa, sempre iam lá na nossa cama. Se estivéssemos dormindo, eles nos acordavam e falavam: pai, mãe, ora por nós, e nós orávamos por ele. Todos os dias nossos filhos precisam de proteção, nossos filhos precisam de oração, e o maior escudo para eles de proteção é a oração. Não é um celular, lógico que precisa de comunicação e tudo mais, mas o maior escudo de proteção é a oração, e nós precisamos orar
todos os dias pelos nossos filhos. E eu quero deixar para vocês um diário de oração. Um diário de oração de um pai, de uma mãe, todos os dias, de segunda a segunda. E lógico que isso não é só esta semana. Você vai anotar isso, e se preciso for, eu coloco isso no site da igreja. E aí vocês pegam esses, lógico que é só uma direção, mas todos os dias vocês orarem pelos filhos. Bom, vamos começar então pela segunda-feira. Segunda-feira, peça a Deus que coloque uma cerca protetora e sólida em torno dos seus filhos, para que Satanás não possa colocar as mãos sobre eles e levá-los, e tentá-los também, levá-los à tentação, e assim eles serão protegidos. Então, uma cerca de anjo, uma cerca em volta de proteção, de amparo de Deus. Segunda-feira vocês vão orar por isso, pelos seus filhos. Deus, proteja o meu filho, guarda o meu filho, cerca o meu filho, livra o meu filho. Uma cerca de proteção. Segunda-feira, versículo 20 do Salmo 33 diz: a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Seus filhos precisam sair de casa, seus filhos precisam estudar, seus filhos precisam continuar crescendo e desenvolvendo. Não tem como você ficar ao lado o tempo todo, mas tem como você ficar todos os dias em oração, e Deus vai proteger. Segunda-feira, ora pela proteção, uma cerca de proteção. Terça-feira, ore para que seus filhos usem sabedoria divina na seleção dos amigos. Quem são os amigos dos seus filhos? Você conhece? Você sabe? Quem são os seus amigos? Então ore para isso, para que eles tenham sabedoria para selecionar os amigos, os colegas que farão uma diferença positiva na vida deles. E não uma influência negativa, e não uma influência que vai distanciar da presença do Senhor, e não uma influência que vai levar para a perdição. Terça-feira, ora pelos amigos dos seus filhos, que eles sejam realmente pessoas que influenciam positivamente. Peça a Deus para dar a esses amigos e dar ao seu filho discernimento para discernir. Olha, esse não, olha, esse sim. Isso é fundamental, queridos. Isso é fundamental. Quarta-feira, ora para que seus filhos permaneçam puros nos pensamentos e nas ações. Ora para que a mente deles sejam mentes que tenham a palavra do Senhor, pensamentos puros e ações também puras. A palavra do Senhor diz no Salmo 24, versículo 4, 5: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura aos deuses falsos, ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então nós temos que orar para que os nossos filhos conheçam a verdade na palavra. Isso também vem pelo testemunho dentro de casa, pelas nossas ações dentro de casa. Quarta-feira, ore para que os pensamentos e as ações de seus filhos sejam puros. Quinta-feira, ore para que jamais sejam apanhados em trapaças, mentiras ou maldades. Ore pelo seu filho nesse sentido, para que jamais venham ser apanhados fazendo algum tipo de trapaça. Seja uma caneta, queridos, que pegue de um colega, seja uma bala, seja o que for, mas orem para que seus filhos não caiam nisso, e se cair, vocês orientem, conversem. Hebreus 13:18 diz: orem por nós, estamos certos que temos a consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. As pessoas têm que olhar para os seus filhos e ver nele uma pessoa honrosa em tudo. Por isso que nós temos que orar, por isso que tem que ter cobertura de oração, por isso que tem que ser todos os dias. Então na quinta-feira você vai orar por isso, que jamais eles sejam pegos nos jeitinhos brasileiros, nas trapaças, nessas coisas que levam a pessoa a cair e a pecar. Sexta-feira, que é hoje, ore para que eles estejam alerta e pensem com clareza ao frequentar as atividades escolares e fazer as provas, os exames, as atividades extracurriculares. Então ore para que seus filhos cresçam na escola,
que Deus dê inteligência, sabedoria, que eles tenham prazer de estudar, que eles vão para a escola para realmente crescer e se desenvolver. Se há algum bloqueio, ore, Senhor, tira todo bloqueio. Se há alguma palavra de maldição, talvez lançada por vocês mesmos, seu burro, por que você está desse jeito? Por que você não aprende isso? Quebra isso em nome do Senhor Jesus e abençoe seus filhos, para que essa parte cognitiva deles se desenvolva e eles cresçam. Profetiza sobre ele: você vai ser um grande homem, uma grande mulher, você vai ser um profissional de sucesso. Nós temos que orar pelos nossos filhos dessa forma, todos os dias, queridos. Todas as sextas-feiras, ore para isso. Imagina você, seu filho está com 3, 4, 5 anos. Quando chegar 18 anos, vão ser 18 anos você orando por ele. É impossível que ele não vai ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Por isso que nós temos que cobrir os nossos filhos com oração. A palavra do Senhor diz em Colossenses 3,17: tudo que fizer, seja em palavra ou ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando a Ele glória e graças a Deus. Então, tudo que eles fizerem, dê graças a Deus e agradeça. Dia de sábado, ore para o futuro, pelo futuro cônjuge dos seus filhos. Pastor, meu filho tem 2 anos, 3 anos. É daí, nós oramos pela Rebeca e estamos orando ainda, né? O Lucas já não mais essa oração, porque Deus ouviu e já atendeu, para dar um cônjuge que realmente seja pessoas piedosas, que tenham um apetite de viver a verdade, a palavra, pessoas santas. Ore para o casamento dos seus filhos, todos os sábados. Deus, levante uma pessoa, levante um homem temente, levante uma mulher que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Temos que orar por isso, queridos, porque depois nós vamos colher os frutos. Nós vamos colher os frutos. E no domingo, para a gente fechar, peça a Deus para ajudá-los a viver as suas vidas voltadas para o Senhor, sendo testemunho vivo da palavra de Deus. Então peça a Deus que eles sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que eles sejam homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, servindo ao Senhor, caminhando com Deus, aonde for, onde que eles estiverem, eles sejam apaixonados pelo Senhor. Então essa é a oração de domingo, pessoas apaixonadas. E aí eu uso o texto de Efésios 4, 11 e 12, que nós temos que profetizar isso sobre os nossos filhos. Ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você vai orar por isso, pelo seu filho, queridos? Deus, este menino vai ser um homem cheio do teu Espírito Santo, vai ser um pregador da tua palavra, ele vai ser um testemunho vivo, ele vai ser um mestre da tua palavra, ele vai ser um doutor, ele vai ser um homem entendido da tua palavra. Essa é a proteção que nós temos, essa é a maior proteção que nós temos para a nossa casa e a nossa família. Todos os dias, eu não sei se você anotou tudo isso, mas na verdade você pode criar os seus motivos de oração baseado em tudo isso e não deixar de orar todos os dias pela sua casa, pela sua família. Amém? Vamos orar agora? Vamos ficar de pé se você tiver com um filho. Os pais podem abraçar os filhos aí. Quem estiver sozinho também junta com o que estiver do lado. E você vai orar agora pela sua casa e apresentar a sua casa e a sua família. Desenvolva esse hábito de oração. E se possível, não só orar sozinho, mas o momento oportuno que tiver, orem junto com a esposa, com os filhos. Abençoe seus filhos. Há uma rotina, há um costume do povo judeu que é fundamental para a gente ver esse povo prosperando. Eu nunca vi um judeu mendigando. Sempre que você olha para um judeu, ele é muito bem sucedido em todas as áreas. Eles estão nos primeiros lugares dos mais ricos do mundo. Não que isso é sucesso. Na verdade, o maior sucesso, a maior prosperidade é a presença do Senhor Jesus na nossa casa. Mas tem algo que a gente tem que fazer como eles fazem. Nós temos que usar como exemplo. Todo sábado ele reúne a família, a esposa e os filhos. Começa orando, o homem começa orando pela esposa e abençoando a esposa.
falando na frente dos filhos: você é uma mulher sábia, você edifica a nossa casa, você é uma mulher cheia do Espírito Santo, você é uma mulher cheia de graça, porque há a presença de Deus na sua vida, você é linda, maravilhosa, e começa a exaltar e validar a mulher. Depois os dois vão para os filhos e começam a orar, e falam: você vai ser um homem de Deus, você vai crescer, você vai prosperar, Deus é contigo, a sua mesa é farta, nunca vai faltar alimento na sua casa, na sua mesa, você é um abençoado de Deus, você é um escolhido de Deus. Todos os sábados eles fazem isso, queridos. Por isso que a gente vê tanta prosperidade no meio deles, e nós não fazemos isso talvez uma vez por mês, uma vez por ano, de reunir a nossa casa e abençoar os nossos filhos, o nosso lar. Então este é o momento. Comece a orar agora pela sua casa junto com os familiares, comece a abençoar, a profetizar, e começa a gerar no seu coração esse hábito de todas as semanas, todos os dias, orar pelos seus filhos. Começa a abençoar cada um deles, fala o nome deles, profetiza. Ele vai crescer, ele vai ser doutor, ele vai ser pastor, ele vai ser um pregador, ele vai ser um missionário, ele vai ser um diácono, ele vai ser um presbítero, ele vai ser um homem de respeito, vai ser uma mulher de respeito. Os seus filhos, eles não vão ficar atrás do emprego, as empresas que vão correr e vão concorrer a ele pela bênção que vai estar sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Por isso eu abençoe a sua casa. Cerque a sua casa agora. Comece a orar agora, cercando a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Comece a orar pela sua vida. Comece a orar por você mesmo. Comece a pedir perdão pelo tempo que já perdeu, deixando de orar pela sua casa, pela sua família. Começa a pedir perdão a Deus por tantas orações, tantas bênçãos que você deixou de abençoar os seus filhos. Começa a orar agora e falar com Deus, porque a palavra de Deus diz para a gente abençoar, não amaldiçoar. E abençoar quer dizer: eu te autorizo a prosperar. Quando nós falamos para os nossos filhos: eu te abençoo, meu filho, você está falando com ele: eu te autorizo a prosperar, a crescer, desenvolver, a alcançar patamares cada vez maiores. E é isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos, queridos. Nós precisamos abençoar a nossa casa, o nosso lar. Nós precisamos tomar posse dessa palavra, fazer do nosso lar mesmo um lugar da manifestação da graça e da glória de Deus. Pai, nós queremos abençoar cada família aqui nesta noite com esta bênção de prosperidade. Prosperidade no relacionamento, prosperidade, Senhor Deus, no relacionamento em primeiro lugar com o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Casa onde há manifestação da Tua graça, é casa onde há altar de adoração ao Senhor. Por isso nesta noite, Senhor, cada lar aqui, meu Deus, levante dentro de cada lar um altar de adoração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toma em Tuas mãos, meu Deus, cada família. Toma em Tuas mãos esses filhos. Toma em Tuas mãos esses pais. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Possivelmente nenhum deles, ó Deus, que estão aqui, todos nós somos filhos. Nunca recebemos uma oração dessa dos nossos pais, dizendo: você é importante, eu te amo, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma mulher de Deus. Eles nunca fizeram isso, meu Deus, talvez nunca, nem um abraço, nem um beijo. Talvez, Pai, foi uma palavra dura: você não vale nada, você não presta, você não deveria vir. Isso é uma mentira do inferno, porque o nosso Pai Celestial está dizendo: eu tenho prazer em ti, eu tenho prazer em ti, você é uma bênção, você vai crescer e você vai prosperar. Por isso nós abençoamos estes lares, essas famílias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e profetizamos que esses filhos vão crescer debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua prosperidade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos as famílias, meu Deus, e profetizamos a proteção do Senhor, o amparo, o livramento, a salvação, ó Deus, a prosperidade, o crescimento, o desenvolvimento, ó Deus, a paz, a alegria, o prazer, Senhor, de voltar para casa. Um lar cheio de harmonia, um lar cheio de louvor, um lar cheio de adoração, um lar cheio da Tua presença, um lar com quebrantamento, um lar com arrependimento, um lar que tem perdão, Senhor, um lar que o Senhor se manifesta, Senhor. Ó Deus, um lar próspero, meu Pai, um lar onde que é terapêutico, onde é um hospital, onde há cura, onde há restauração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Um lar onde que há pessoas imperfeitas, mas há o perdão do Senhor.
ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Um lar onde que há erros, mas há o reconhecimento e há o perdão e a restauração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós abençoamos as famílias, ó Deus, da igreja, todos que estão aqui e alcançando todos que não estão viajando, estão em algum lugar. Visita, Senhor, as famílias. Eu repreendo, Pai, todo espírito de separação, todo espírito de divórcio, Senhor. Meu Deus, é muito triste, Pai, porque nessa semana, meu Deus, não foi menos do que 4 casais, 4 famílias que ligaram e dizendo: não tem mais jeito, acabou, vou me separar. Pai, eu repreendo, Senhor Deus, esse espírito, ó Deus, das trevas, de separação, de divórcio. Restaura a família ó Senhor, restaure a família, restaure os casamentos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que a causa do divórcio é a dureza do coração do homem. Quebranta, Senhor Deus, esses corações, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E restaura esses relacionamentos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Dá uma salva de palmas bem calorosas. Dá um abraço forte na pessoa aí ao seu lado. E diz: você é filho de Deus e Deus tem prazer em ti.